Imagine acordar e não ouvir absolutamente nada. Nenhum carro, nenhuma buzina, nenhum vizinho discutindo do outro lado da parede. Só o vento. Um vento que viaja por centenas de quilômetros sem encontrar um único prédio, um único poste, uma única cerca para atrapalhar seu caminho. Você abre os olhos dentro de uma tenda redonda de feltro, o cheiro de fumaça ainda pairando no ar frio da manhã, e quando levanta a aba da porta, o que vê não é uma rua. É o infinito. Uma planície verde dourada que se estende até onde a vista alcança, tocando um céu tão grande que parece engolir o mundo inteiro. Bem-vindo à Mongólia, o lugar mais vazio habitado da Terra. Aqui, uma família inteira pode cavalgar por dias sem cruzar com outro ser humano. As crianças aprendem a montar a cavalo antes de aprender a andar direito. O café da manhã é chá com leite de égua e queijo seco endurecido pelo frio. E a casa onde dormem, chamada de ger, pode ser desmontada em menos de 1 hora e carregada nas costas dos animais para o próximo pasto. Não existe endereço. Não existe número de porta. O lar deles não é um ponto fixo no mapa. É o próprio movimento. Para a maioria de nós, essa cena parece o passado. Algo de um documentário antigo, uma relíquia de um tempo que já deveria ter acabado. Mas não é. Isso está acontecendo agora, neste exato momento em que você assiste a este vídeo. Enquanto bilhões de pessoas se espremem em apartamentos, pagam aluguéis, prendem-se hipotecas de 30 anos e se trancam atrás de muros cada vez mais altos, existe ainda um povo que escolheu o caminho oposto. Um povo que olha para a ideia de possuir um pedaço de terra e simplesmente não entende o sentido daquilo. E é aqui que mora a pergunta que vai assombrar este vídeo do começo ao fim. Nós construímos cidades para nos sentirmos seguros. Erguemos paredes, instalamos câmeras, acumulamos coisas. Mas e se, no processo de nos protegermos do mundo, tivéssemos nos trancado para fora dele? E se esse povo livre, vivendo no meio do nada, soubesse de algo sobre a vida que nós, presos em nossos confortos, esquecemos completamente? O que exatamente nós perdemos? E o que vamos perder de vez, no dia em que o último povo verdadeiramente livre da Terra desaparecer? Para entender o quão vazio é esse lugar, a gente precisa parar de pensar em paisagem e começar a pensar em números. E os números da Mongólia beiram o absurdo. Estamos falando de um território gigantesco, o segundo maior país sem saída para o mar do planeta, uma extensão de terra maior que Alasca, maior que 3 vezes a França inteira. E quantas pessoas vivem espalhadas por toda essa imensidão? Pouco mais de 3.300.000. Só isso. Um país do tamanho de um continente, habitado por uma quantidade de gente que, para o brasileiro, soa quase como uma piada. Para a coisa fazer sentido na sua cabeça, faça o seguinte exercício mental. Pegue toda a população da Mongólia, cada homem, cada mulher, cada criança, cada nômade e cada morador da capital. Junte todo mundo. Agora coloque essa multidão inteira dentro da cidade de São Paulo. E o resultado é que sobra espaço. A população inteira de um país que ocupa um pedaço enorme do mapamundi caberia, com folga, dentro dos limites de uma única metrópole brasileira. Enquanto São Paulo sufoca com mais de 12 milhões de pessoas disputando cada metro quadrado, a nação mongol inteira não preenche nem 1/3 disso. E quando você desce até o nível da estepe, a conta fica ainda mais surreal. Em países densos como a Holanda, você encontra mais de 500 pessoas dividindo cada quilômetro quadrado. No Brasil, a média gira em torno de 25. Já na Mongólia, esse número despenca para algo perto de 2 pessoas por quilômetro quadrado, uma das menores densidades do mundo inteiro. Mas isso é a média, contando as cidades. Lá fora, na estepe aberta, onde os nômades de verdade vivem, esse número simplesmente colapsa para perto do zero. Você pode caminhar um dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e a única alma viva que vai cruzar o seu caminho talvez seja a sua própria sombra esticada no chão. Agora, é fácil olhar para todo esse vazio e cometer um erro de julgamento. O ocidental médio bate o olho naquela imensidão despovoada e pensa: que atraso, que falta de desenvolvimento, ninguém conseguiu ocupar esse lugar. Mas essa leitura está completamente errada. Aquele vazio não é fracasso. Aquele vazio é projeto. É uma decisão ecológica refinada ao longo de 4.000 anos, uma sabedoria tão antiga que já era velha quando as pirâmides do Egito ainda estavam sendo construídas. Os mongóis não deixaram a terra vazia porque não souberam ocupá-la. Eles a mantêm vazia porque descobriram que essa é a única forma de mantê-la viva. O segredo está no movimento. Diferente da lógica do fazendeiro ocidental, que cerca um pedaço de chão,
Fixa o gado ali e o explora até a terra virar pó. O nômade mongol nunca para. Ele entende que o solo da estepe é frágil, que a grama precisa de tempo para se recuperar depois que os animais pastam. Então, antes que o rebanho destrua completamente uma área, a família inteira levanta acampamento, desmonta a gera e se desloca para um novo pasto, deixando aquele pedaço de terra descansar e renascer. Eles fazem isso seguindo as estações, num ciclo que se repete milênios, sem cercas, sem escrituras, sem placas de propriedade privada. E o mais impressionante é que a ciência moderna, com todos os seus satélites e estudos de solo, está apenas agora confirmando que esses pastores sabem de cor desde sempre. A estepe só permanece saudável justamente porque ninguém a possui de forma permanente. O pisoteio constante e fixo do gado mata o ecossistema. O movimento regenera. Onde o Ocidente vê posse e permanência como sinônimo de progresso, o mongol enxerga exatamente o oposto. Para ele, fincar raízes num único lugar não é estabilidade, é morte lenta da terra. A liberdade de se mover não é só um estilo de vida romântico. É a tecnologia mais sofisticada de preservação ambiental que a humanidade já inventou. Mas tem uma coisa que pouca gente para pensar quando olha essas famílias humildes vivendo em tendas de feltro no meio do nada. Esse mesmo povo, esses mesmos nômades de aparência simples, já foram os senhores absolutos do mundo. As pessoas que hoje pastoreiam cabras na estepe descendem diretamente dos homens que construíram o maior império contíguo da história da humanidade. Um império tão vasto que ia das praias da China até os portões da Europa, cobrindo um pedaço da terra que nenhuma outra potência, nem antes nem depois, jamais conseguiu igualar. E tudo isso saiu daqui, desse vazio, dessas tendas redondas. No centro dessa explosão estava um único homem. Ele nasceu com o nome de Temujin, e a vida dele começou da forma mais brutal possível. Ainda menino, viu o pai ser envenenado. Foi abandonado com a família à própria sorte na estepe impiedosa, passou fome, foi capturado por uma tribo rival e viveu como escravo, com uma canga de madeira no pescoço. Tudo indicava que ele morreria sendo apenas mais um ninguém engolido pela imensidão. Mas esse escravo escapou. E, ao longo das décadas seguintes, fez algo que parecia impossível. Uniu as tribos nômades que viviam em guerra eterna entre si sob um único estandarte. O mundo passaria a conhecê-lo por outro nome: Genghis Khan. Só que o verdadeiro gênio de Genghis Khan não estava na espada. E é aqui que quase todo mundo entende a história errado. Sim, ele foi um conquistador implacável. Mas o que sustentou aquele império gigantesco não foi apenas a violência, foi a organização. Ele criou o Yan, o primeiro sistema postal global da história, uma rede de estações com cavalos descansados espalhadas por todo o império, onde o mensageiro podia cavalgar centenas de quilômetros por dia, trocando de montaria como hoje trocamos de etapa numa corrida de revezamento. Foi a internet do século XIII. E sob as leis mongóis, com as rotas finalmente seguras e protegidas, a lendária Rota da Seda floresceu como nunca antes, fazendo seda, especiarias, ideias e tecnologias correrem livremente entre o Oriente e o Ocidente. O nômade do vazio não conquistou o mundo só com força bruta. Ele conectou o mundo. E nada disso, nem o império, nem o sistema postal, nem as conquistas relâmpago, teria sido possível sem o verdadeiro motor de tudo. Não era uma máquina. Era um animal. O cavalo mongol. Para entender o tamanho dessa parceria, basta um dado que diz tudo. Na Mongólia, existem mais cavalos do que seres humanos. São milhões deles, galopando soltos pela estepe, em proporção maior que a própria população do país. Para esse povo, o cavalo nunca foi luxo nem hobby. Foi, e ainda é, a diferença entre a vida e a morte. E não é qualquer cavalo. O cavalo mongol é uma criatura forjada pelo inferno climático da estepe. Ele é baixo, atarracado, troncudo, longe da elegância dos cavalos de corrida que estamos acostumados a ver. Mas essa aparência rústica esconde uma resistência sobre-humana. Ele aguenta temperaturas de 40 graus negativos sem nenhum abrigo. No auge do inverno, quando tudo vira gelo, ele cava neve com os cascos para encontrar a grama congelada escondida embaixo e se alimentar sozinho, sem que ninguém precise trazer ração. É um animal que praticamente se sustenta no vazio, exatamente como o povo que cavalga sobre ele. E essa relação vai muito além do uso prático. Ela é tão profunda que entrou na própria alma do povo mongol. Existe um instrumento musical tradicional chamado morin-khur, um violino de 2 cordas cujo topo é esculpido na forma de uma cabeça de cavalo e cujas cordas são feitas, literalmente, de crina de cavalo. O som dele imita o relinchar e o galope,
e as lendas dizem que ele nasceu do luto de um homem pelo seu cavalo morto. A criança mongol cresce ouvindo esse som, montando antes de andar, dormindo ao lado dos animais. O cavalo, para eles, não é propriedade. É parte da biologia, da música e da identidade. É família com 4 patas. Só que essa vida de liberdade absoluta tem um preço, e ele pode ser cobrado da forma mais cruel imaginável. Porque a mesma estepe que dá tudo também é capaz de tirar tudo em questão de meses. E ela tem um nome para isso, uma palavra que faz qualquer nômade estremecer: Zud. O Zud é um fenômeno climático devastador, uma combinação assassina de 2 catástrofes em sequência. Primeiro vem um verão de seca, que impede a grama de crescer e deixa os animais magros, sem reservas de gordura. Logo depois desaba um inverno brutal, com temperaturas e neve tão extremas que o solo desaparece completamente sob uma camada de gelo impenetrável. E aí acontece o pesadelo. Os animais, já enfraquecidos pelo verão sem comida, não conseguem cavar o gelo para alcançar a grama embaixo. Eles começam a morrer de fome e frio aos milhares, depois aos milhões. Um Zud severo pode dizimar rebanhos inteiros em poucas semanas, deixando a estepe coberta de carcaças congeladas. Para uma família nômade, isso não é só prejuízo. É o fim de tudo. Os animais são a casa, a comida, o transporte, o aquecimento e o dinheiro, tudo ao mesmo tempo. Quando o rebanho morre, não sobra absolutamente nada. Em um único inverno, séculos de patrimônio familiar viram pó gelado. E é nesse momento que começa o êxodo mais triste da estepe. Sem rebanho, sem como sobreviver no campo, milhares dessas famílias são forçadas a abandonar a única vida que conheceram e marchar em direção às cidades, principalmente para a periferia da capital, Ulaanbaatar. Lá, eles montam suas Gs em bairros improvisados, sem saneamento, sem emprego, sem horizonte aberto. Pessoas que um dia foram livres como o vento viram fantasmas desajustados num mundo de concreto que não entende e não tem lugar para elas. O nômade arrancado da estepe é como um peixe fora d'água. Ele não morre na hora, mas perde tudo aquilo que o fazia ser quem era. Mas se existe uma força capaz de reacender o orgulho desse povo, mesmo diante de toda essa fragilidade, ela tem nome e data marcada: Naadam. Uma vez por ano, a Mongólia inteira para celebrar aquilo que os mongóis chamam de os 3 jogos dos homens: a luta livre, o tiro com arco e flecha e as corridas de cavalo. À primeira vista, um turista distraído poderia confundir tudo isso com um simples evento esportivo, algo montado para televisão ou para vender ingresso. Mas isso seria não entender absolutamente nada do que está acontecendo ali. Naadam não é entretenimento. É memória viva. Cada uma dessas 3 disciplinas é, na verdade, uma ferramenta ancestral de sobrevivência transformada em ritual. A luta livre forjava os guerreiros. O arco e flecha alimentava as famílias e defendia o território. E as corridas de cavalo treinavam os cavaleiros que sustentaram o maior império da história. E aqui mora um detalhe que choca quem vê de fora. Nas corridas, os jockeys não são adultos profissionais. São crianças, meninos e meninas entre 5 e 12 anos de idade, montando sem sela por dezenas de quilômetros pela estepe aberta. Para eles, isso não é exibicionismo perigoso. É o rito de passagem que prova que a nova geração ainda carrega no sangue a habilidade que mantém esse povo vivo. E talvez o mais bonito de tudo seja entender quem é o verdadeiro vencedor do Naadam. Sim, há campeões individuais, lutadores erguidos nos braços da multidão, cavalos cobertos de glória. Mas, no fundo, a vitória não pertence a nenhuma pessoa. Quando aquelas crianças cruzam a linha de chegada, quando o lutador derruba o adversário, quando a flecha acerta o alvo, quem está vencendo é a própria estepe. É um povo inteiro gritando para o universo que, apesar do Zud, apesar das cidades, apesar de todas as forças tentando apagá-los, eles ainda estão aqui. Vivos. Livres. De pé. E é aqui, no fim dessa jornada pelo vazio, que os nômades nos entregam a lição que vieram nos ensinar. Durante toda a nossa vida, fomos treinados a acreditar numa equação simples: possuir é igual a pertencer, e permanecer parado é igual a estar seguro. Compramos a casa, cercamos o terreno, acumulamos as coisas e fincamos os pés, convencidos de que é assim que se constrói uma vida sólida. Mas o povo da estepe vira essa lógica do avesso. Eles não possuem terra e, ainda assim, pertencem à terra de uma forma que nós jamais vamos compreender de dentro dos nossos apartamentos. Eles nunca param e, mesmo assim, são mais estáveis em sua identidade do que nós seremos um dia. Posse não é pertencimento.
Permanência não é estabilidade. Então fica a provocação, especialmente para você que assiste a isso de dentro de uma cidade, cercado por muros, câmeras e conforto. Talvez, no esforço de proteger tudo o que temos, tenhamos esquecido de viver de verdade. Talvez a segurança material que tanto perseguimos seja, no fundo, uma jaula confortável. Os nômades não têm quase nada, mas conhecem cada palmo do céu que os cobre, e o céu conhece cada um deles. Porque, no fim das contas, é isso que eles vieram nos lembrar. Um lar não é um lugar que você possui. Um lar é um lugar que conhece você. Se essa ideia mexeu com você, comenta aqui embaixo o que você sentiu, e se inscreve no canal para continuar essa jornada com a gente. Nos vemos no vídeo da tela.